Bom dia, famílias. Então, chegou o grande dia da nossa live, que hoje nós vamos falar de um tema tão importante, que é sobre a educação sexual infantil, como que nós podemos ensinar as crianças a se proteger do abuso sexual. E eu tenho uma convidada muito especial, que é a Bruna Santana. Ela é educadora parental, assistente social, e eu convidei ela para vir falar desse assunto, porque eu não tenho uma formação específica nessa área, né? Mas eu estudo um pouco sobre isso também, e a Bruna já tem um conhecimento mais avançado, então por isso eu convidei ela. Vamos ver aqui se a Bruna já tá entrando para vir aqui falar com nós. Já tá aí, Bruna? Vamos ver. Já vou aceitar aqui. Será que deu certo? Já aceitei aqui, Bruna. Bom Deu dia, certo? Bom acredito que dia. será certo. Tá me Agora ouvindo deu. bem? Tô te ouvindo bem. Que bom. Muito feliz de estar aqui com você, trazendo esse conteúdo importante, né? A Sim, gente, eu fico muito feliz de ter tido acesso a esse conteúdo que fez muita diferença aqui na minha vida com os meus filhos, né? E a gente não se contenta em guardar só pra gente, né, Cris? A gente quer passar para verdade. frente. É Isso. isso que a gente veio compartilhar aqui com vocês, tá? Para que os filhos de vocês, que são o tesouro mais precioso, possa ser protegido e outras crianças também, né, Cris? Você, Exatamente. você já me apresentou brevemente, né? Já falou que eu sou assistente social, também sou educadora parental. Tenho a formação com a Leliane Rocha em prevenção ao abuso sexual infantil e um pouquinho na adolescência também. Ainda estou me aprofundando na questão da adolescência, tá? Mas a gente Uhum. vai compartilhar então esse conteúdo com vocês. E também sou mãe de dois filhinhos maravilhosos que são gêmeos, o Wesley e a Tilane. Eles têm 5 aninhos. Cris, fique à vontade para dar o teu início aí. Sim, tá. Então eu também, né, vou me apresentar, que eu não acabei não me apresentando, mas o meu nome é Cristiane, eu sou orientadora parental neuroconsciente. Tô dá para dizer que é um pouco tempo, né? Faz uns 3 anos que eu comecei a estudar sobre educação respeitosa, porque eu vim de uma educação tradicional bem violenta e eu repetia esse padrão com os meus filhos. E eu percebi a necessidade de mudar isso. Então eu fui estudar e eu fiquei tão encantada com tudo que eu estava aprendendo que eu pensei que esse conhecimento, né, precisava ser passado adiante. Então eu fiz a formação de orientação parental e hoje eu estou aí iniciando nessa área, né, muito feliz de poder estar contribuindo com a família, ajudando outras famílias a olhar para as crianças de outra forma, né? E esse assunto da educação sexual, eu acho ele muito importante e eu percebo assim que ele, mesmo que hoje avançou bastante, já tem bastante famílias que estão falando sobre esse assunto com as crianças, mas ainda precisa avançar, porque os números hoje no Brasil são bem altos, né, Bruna? Sim, De crianças e adolescentes que ainda são abusados. Então, eu acredito assim que quanto mais a gente trazer, conversar, mostrar para as famílias a importância desse assunto, isso ajuda, né? Levar esse conhecimento cada vez mais para frente. E antes com certeza. de a gente entrar nesse assunto mesmo da educação sexual, eu acho importante também a gente falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, sobre o cérebro das crianças, porque a educação tradicional, ela olha para a criança e ela espera um comportamento da criança. E aí, quando a gente não entende muito sobre o cérebro, sobre o nosso cérebro, sobre o desenvolvimento da criança, a gente acaba tendo uma expectativa muito alta, né? A gente quer que a criança se comporte bem, que ela seja sempre quietinha, educadinha, né? E a gente não entende que as crianças, elas não têm nem o cérebro dela desenvolvido, porque nós nascemos com o nosso cérebro, ele não está totalmente pronto, ele não está totalmente desenvolvido.
Então, quando a criança faz uma birra, quando a criança está ali numa crise de raiva, de frustração, nós nem tivemos a educação emocional, a gente não sabe nem lidar. E às vezes a gente acaba gritando, batendo na criança por não entender o que se passa com ela, o que acontece no cérebro dela naquele momento ali. Na verdade, ela está passando por um momento de estresse muito grande, né, de emoções ali que estão florescidas nela, e ela não sabe lidar com isso porque o cérebro dela ainda não está nem desenvolvido. Então, ela está agindo daquela forma e ela precisa da ajuda de nós adultos, né, que o nosso cérebro já tá maduro, já está desenvolvido. Ela precisa de nós para se regular e para lidar melhor com aquela situação, né? Sim, com certeza, é isso mesmo, Cris. E a gente ter acesso a esse conhecimento sobre o cérebro faz toda a diferença, né? Porque a gente acaba sendo mais empático com a criança. Você não fica naquela ideia de que a criança que está ali se comportando de uma maneira desafiadora, ela está te provocando, ela está manipulando. Quando, na verdade, é o máximo que ela consegue fazer com o cérebro que ela tem, né? Por essa questão do nosso córtex pré-frontal, que é uma parte que fica atrás da nossa testa, ele não nasce nada pronto, ele não nasce nem começando a se formar. Então, depois que a criança nasce, lá pelos 4 aninhos que vai ser concluído esse amadurecimento do córtex pré-frontal, que é a parte racional do nosso cérebro. Eu tinha aqui um esquema do cérebro trino, né? Só que eu não achei aqui em casa na minha bagunça. Mas a gente tem a teoria do cérebro trino, de Paul Marshall. E aí ele fala assim que nós temos o cérebro reptiliano, que é uma parte que fica atrás da testa, que ela já nasce pronta, ela é formada dentro da barriga da mãe, tá? Que é a parte emocional. Então é por isso que a criança ela consegue manifestar muito bem as suas necessidades, né? Porque ela já tem essa parte emocional. Então ela vai solicitar através do choro quando ela tá com fome, quando ela tá desconfortável, justamente por essa parte do cérebro estar completamente pronta. E aí nós temos o sistema límbico, que a gente chama de cérebro mamífero, que é responsável pelas interações sociais. Então, a criança ela vai vai concluir essa formação até os 6 anos de idade. Começa na barriga da mãe, mas conclui lá pelos 6 aninhos. Então, é a parte responsável pelas interações sociais, né? Então, a criança bem pequenininha, às vezes ela não quer ir com ninguém, né, Cris? Ela fica, só tem a mamãe, ela chora se alguém pega. E aí a gente fica dizendo que aquela criança, às vezes, não socializa, ou é porque você não sai com o teu filho. E, na verdade, é uma questão de formação cerebral, né? A criança está formando o seu sistema de interações sociais, né? E após os 6 aninhos que ela vai estar mais pronta para interagir mais verdadeiramente com as pessoas, né? Por enquanto, ela quer os seus cuidadores primários. E aí, o sistema racional, que eu comentei anteriormente sobre o córtex pré-frontal que fica atrás da nossa testa, esse que é o sistema que vai coordenar as nossas emoções, que vai dar aquele sistema inibitório, né? Que ele inibe comportamentos inadequados, comportamentos instintivos, né? Então, às vezes, a criança, por causa de um doce que você não deu para ela antes do almoço, meu Deus, está feita a guerra, Terceira Guerra Mundial, porque a criança não comeu aquele doce antes do almoço. E aí a gente pensa, puxa vida, essa criança é teimosa, essa criança está me desafiando. Quando, na verdade, é simplesmente uma questão de cérebro, né? De imaturidade, de formação neurológica, né? Então, não tem como exigir da criança mais do que ela pode, né? Biologicamente fornecer pra gente. Acho que essa era uma parte importante também, né? Para saber. Sim, com certeza. E o quanto é importante todos os pais estudarem para ser pais. Eu sempre falo isso, que a gente estuda para tanta coisa na vida, e para ser pai a gente não estuda, né? E a gente precisava entender um pouco sobre essas informações do cérebro, do desenvolvimento infantil, para a gente se sentir seguro e poder dar segurança para a criança e poder dar esse apoio que ela tão necessita, né? Uhum, exatamente. A gente anotou aqui para falar sobre os comportamentos desafiadores, né, Cris? Que então eles acontecem, agora a gente já consegue ter mais clareza que eles acontecem justamente por conta da criança ser imatura. E às vezes a gente espera um comportamento quase adulto da criança, né? Tipo, ela ter maturidade, por exemplo, no mercado para falar que ela tá cansada. Mãe, tô cansada. Mãe, tô com vontade de comer aquele doce com muita clareza pra gente. Mas a criança, ela acaba se comportando do jeito que ela dá conta, né? Vem aquele turbilhão de emoções e ela vai se comportar como ela dá conta.
Claro, a gente precisa ensinar novas formas de manifestar as nossas emoções, mas também precisa ter empatia, né, pela criança, pela sua formação, pelo seu desenvolvimento. Acho que o que as crianças mais precisam na vida é empatia, né, Cris? Com certeza, é. Imagine um serzinho ali que nasce, né, sem saber de nada, né, precisando ali da gente para guiar eles, e a gente precisa guiar eles com amor, com carinho, né? Então, Exatamente. isso é bem necessário e bem importante. Uhum, isso mesmo. Aqui eu anotei que você ia falar sobre a importância do apoio, do acolhimento, da presença naquele momento de desregulação emocional. Você quer contribuir um pouquinho com isso, então? É, é bem isso, né? A criança, que ela tá ali, ela tá agindo daquela forma, como a gente falou antes, ela não tem condições de lidar sozinha, de se regular sozinha. Então, ela precisa de um adulto, e que esse adulto possa também estar regulado para poder ajudar ela a se regular, né? Então, quando a gente também tem dificuldade um pouco de lidar com isso, porque quando a gente lá na nossa infância, os nossos pais não nos ensinaram a lidar com as nossas emoções. Então, hoje a gente também encontra dificuldade. Mas aí, ao mesmo tempo que hoje a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, a gente também precisa ensinar aos nossos filhos, né? Então, às vezes pode ser um pouco desafiador, mas eu digo sempre que é um caminho muito lindo, muito bonito, né? A gente se acolhe, a gente se regula também, e a gente vai ali e conversa com a criança, faz esse contato visual com ela, oferece um abraço, né? E vai Sim. orientando ela como que ela pode lidar. Porque tem muitas pessoas que acham que a educação respeitosa é deixar a criança bater, deixar a criança fazer o que quiser. E não é isso, né, Bruna? A gente entende que a gente precisa orientar aquela criança, ajudar ela, ensinar ela a agir corretamente. E não é batendo, não é xingando, colocando de castigo que ela vai aprender. Muito pelo contrário, quando a gente faz isso, a gente deixa a criança ainda mais nervosa. O cérebro dela fica em estado de alerta, né? E aí que Exatamente. ela não consegue aprender, porque quando a criança está ali, naquele momento de grande emoção, o cérebro, essa parte racional que a Bruna explicou antes, ela fica desligada. Então, a criança não aprende nesse momento. Então, a gente precisa se regular e ajudar a criança para que, quando ela se acalmar, a gente explique para ela como que ela pode agir de uma próxima vez, né? Por Sim, exemplo, sim. aqui em casa, o Samuel, quando ele fica muito bravo, eu sempre falo para ele, olha, nós podemos respirar. Com o Samuel não funciona muito esse negócio do respirar, ele já tem mais essa necessidade de bater. Ele vem com aquela raiva, ele quer te dar soco, ele quer te chutar, ele quer. E aí eu vou lá e digo, olha, em mim você não pode bater. Aqui em casa a gente tem essa regra, não pode bater na gente, na mamãe, em ninguém. Agora tu pode aqui, ó, tem o sofá grande, eu digo, tu pode vir aqui bater forte no sofá, né? Ou tu pode bater palma, tu pode falar, eu tô com raiva, gritar. Porque a raiva, ela exige um movimento, né, Bruna? Então, quando Exatamente. a criança coloca isso para fora, ajuda ela a se regular mais forte, mais rápido, né? Então, isso é bem importante, assim, também. É isso mesmo que você falou, muito bem colocado, Cris. E muitas crianças têm essa necessidade de colocar esse sentimento para fora, e adultos também. Só que como a gente foi muito acostumado a reprimir, né? Como se fosse muito feio sentir raiva, sentir aquela necessidade de expressar o sentimento, a gente reprime. E a ciência já comprova para nós que essa repressão dos sentimentos, ela traz muitos agravos emocionais a longo prazo, né? E eu tenho aqui um outro esquema que eu trouxe, eu não sei se vai dar para enxergar muito bem, mas do sistema simpático e parasimpático do cérebro. Então, o que acontece? No sistema simpático, acontece essa desregulação que você explicou, Cris, essa vontade de bater, essa vontade de colocar para fora, porque é acionado esse sistema simpático do cérebro. Aumenta a salivação, a criança fica com vontade de expressar muito fortemente o sentimento. E aí, se a gente vai lá e briga com a criança e bate e castiga, a gente não consegue acalmar esse sistema parasimpático. Então, note que tem muito a ver com o cérebro da criança mesmo. Não é controle da criança agir daquela maneira, sabe? E aí, quando a gente vai lá e oferece acolhimento, acalma a criança, tranquiliza ela, o sistema parasimpático é acionado, que é o sistema responsável por dar mais racionalidade à criança, por ela conseguir pensar melhor no que ela está fazendo. Então, a gente empresta o nosso córtex pré-frontal, que já é maduro, para essa criança que ainda está em formação. E a gente consegue fazer
o acionamento desse sistema parasimpático. É um pouco complexo, claro, eu estou explicando bem assim, básico para vocês, né? Mas é para vocês verem como realmente tem a ver com com o sistema neurológico da criança, né? E a gente precisa enxergar como um pedido de ajuda, né? E não como algo que a criança está fazendo propositalmente. Exato. E eu sempre, né? E eu sempre gosto de frisar que a gente fala aqui, mas a gente sabe que na prática é muito difícil. E na prática, quebrar esse ciclo daquela educação que sempre foi tradicionalmente enxergada como a punição, uma única alternativa, né? É muito difícil para nós que não recebemos uma educação respeitosa. Então, enxergar também nós mesmos com compaixão, né? Enxergar os nossos acertos e não só focar nos nossos erros naquele dia que eu não tive paciência, que eu não consegui, né? Valorizar cada acerto, cada vez que a gente consegue fazer o acolhimento da criança, né, Cris? Exato. Que a gente não vai conseguir todos os dias, né, Bruna? A gente não vai conseguir todos os dias tá 100%. Tem dias que a gente não acordou muito bem, né? E aí é um processo contínuo. Eu sempre digo, eu tenho um grupo de famílias aqui que a gente tem agora, eu sempre digo para as mães, quando vocês errar, não se condenem, tente não se condenar, né? Olhar que você está em processo, você está em construção, você está aprendendo, né? E é difícil a gente aprender, porque ainda se fosse só aprender, mas além da gente aprender, a gente precisa ensinar as nossas crianças e ser exemplo para elas também. Então, isso se torna bem desafiador também. Mas é muito bom e é muito bonito quando a gente vê na prática, né? Quando eu festejo, quando eu consigo, assim, ali, ó, acolher e ajudar as crianças se regular e resolver aquela situação. Ai, consegui, que ótimo, é uma vitória aquilo. Nossa, Sabe? Isso dá um quentinho no coração. É muito bom, né? A gente percebe que a gente é capaz mais do que a gente pensa, né? Às vezes a gente fica com aquele pensamento, eu nunca vou conseguir ser paciente, eu sou muito impulsiva, eu sou assim, né? A gente se rotula, mas a gente precisa começar a fazer novas perguntas para o nosso cérebro. Como que eu faço para conseguir ter mais paciência, né? Ou tomar decisões importantes, eu vou respirar, eu vou sair de cena enquanto eu estiver com o meu cérebro desregulado para que eu possa tratar com mais respeito a minha criança, né? E sempre que a gente consegue fazer isso, realmente é uma sensação maravilhosa de alívio, né? É bem isso mesmo. Uhum. E aí eu coloquei aqui a outra parte que nós ia falar também, é sobre a importância que a gente entrou um pouquinho de educar sem palmadas e gritos, justamente por isso, né, Bruno? Que a gente precisa olhar para a criança como um ser que precisa ser respeitado, porque ela é um ser em construção, o cérebro dela está desenvolvendo, ela vai se tornar um adulto, e para ela se tornar um adulto bom, uma pessoa educada, gentil, respeitosa, ela precisa aprender e ter sido educada assim, com respeito, com amor, com empatia. E os gritos, as palmadas e as surras, isso só prejudica a criança, né? E quebra o vínculo dos pais com os filhos, né? Então é bem importante também a gente olhar para isso. Exatamente. E vai minando a autoestima da criança, né? Porque a criança, ela sempre acha que o adulto tá certo, né? Porque a única referência que ela tem de saber o que é certo e o que é errado é o adulto que tá cuidando dela, né? Então, ela nunca deixa de amar o adulto cuidador, ela deixa de amar a si mesma. Ela começa a achar que ela é a pessoa que tá errada na história sempre, né? Isso vai minando a autoestima da criança, vai trazendo problemas lá na adolescência até na fase adulta, né? E aí eu lembro bem de uma pessoa que falou assim para mim uma vez, Bruna, você fica trazendo esses conteúdos assim, mas o mundo é tão cruel, e aí a gente fica educando com tanto respeito. A hora que a criança chega numa situação difícil, que alguém maltrata ela não está acostumada, ela vai se frustrar excessivamente. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Pesquisei bastante sobre. E será que realmente a gente tem que criar as crianças preparadas para um mundo cruel? Ou a gente tem que criar crianças que tornem esse mundo um pouco menos cruel? Crianças que saibam argumentar melhor, que saibam controlar as emoções, né? E isso vai fazer toda a diferença, né? Por isso que a gente tem que espalhar esse conteúdo, para que futuramente as próximas gerações realmente sejam diferentes em relação a relacionamentos mais saudáveis, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Uhum.
Será que podemos entrar na questão da educação sexual agora, Cris? Acho que sim. Tranquilo essa parte da... Tranquilo, então. Eu anotei aqui, então, que a importância da gente trazer para dentro de casa, que você já comentou, né? Que muitas pessoas ainda confundem. Ai, mas eu vou falar de sexualidade com meu filho? Como assim, né? Vou ensinar meu filho sobre sexo e não é isso, né? Não tem nada a ver. Uma coisa é totalmente diferente da outra. A sexualidade, ela compõe o ser humano, sabe? A questão de identificar as próprias partes do corpo, o sentimento de carinho pelo outro, as relações interpessoais, tudo isso compõe a sexualidade da criança, né? Tudo que tem a ver com o seu próprio corpinho e suas relações que ela vai tendo no decorrer da vida, né? E essa questão da sexualidade e do prazer realmente envolvido com o sexo, isso só vai se desenvolvendo lá depois na adolescência, através dos hormônios. Então, a criança ela não tem realmente esse despertar para a sexualidade de adulto, né? Então, por isso que é importante entender que não é sexo, é ensinar a criança a se proteger. E já pesquisas apontam no mundo inteiro que a criança que recebe uma educação sexual adequada, ela está muito mais protegida do abuso sexual infantil, porque ela sabe identificar, poxa, essa parte do corpo aqui eu não posso deixar que encostem, é errado, né? Eu vou proteger, eu já sei que tem alguma coisa errada. E a criança que não recebe essa educação sexual, se alguém toca nas partes do corpo dela que são íntimas, muitas vezes ela vai confundir com afeto, com carinho, porque o abusador ele não chega fazendo algo de mal, assim. Ele vai seduzir aquela criança, ele vai dizer que tá tudo certo. E a criança que não aprendeu que aquele toque é errado, ela vai aceitar como afeto, né? Então, por isso que é muito importante que a gente ensine a criança essa questão de proteção do próprio corpo, né, Cris? Sim, é bem importante. Eu estava falando outro dia com uma mãe sobre isso, né? E aí a mãe disse, mas eu tenho muita vergonha de falar sobre isso com as crianças, imagina, né? Eu digo, não, eu te entendo, eu também tenho. No início a gente tem esse desconforto de falar desses assuntos, porque os nossos pais não falavam com nós sobre isso. Tinha um tabu muito grande, né? Então, assim, vem esse desconforto, mas eu sempre digo, comece devagar, comece falando o que tu sabe, porque tu não precisa dar uma aula para criança sobre sexualidade. Você vai começar devagar falando coisas importantes, por exemplo, sobre o nosso corpo, como que funciona, como que é o corpo das meninas, como que é o corpo dos meninos, qual é a função de cada parte. Então, devagarinho, a gente começa e vai explicando, e não precisa ser tudo num dia só. A educação sexual, pelo que eu entendo, ela é contínua, né? Cada pouco você vai estar no dia a dia conversando com a criança sobre essas coisas, trazendo informações para ela. Em momentos de família, eles estão almoçando, estão conversando. Às vezes até acontece alguma situação lá na escola ou com um amiguinho, tu aproveita aquela situação também para conversar sobre isso, né? Então a gente vai aos poucos, né? Aprendendo e falando sobre isso e vai se sentindo mais tranquila sobre esse assunto também, né? E a criança, ela aprende muito através do brincar, sabe? Então, quando se trata de educação sexual, a gente não chega falando para a criança assim, num tom de voz sério, filho, hoje eu preciso ter uma conversa séria com você sobre as tuas partes do corpo e tal. A criança já fica naquela defesa, né? Então, a gente precisa conversar com a criança de uma maneira mais lúdica, porque aí a gente aciona aquele sistema simpático da criança, né? De tranquilidade, e ela aprende muito mais. E para a gente fazer isso com mais leveza, tem esse livrinho Pipo e Fifi, que eu adoro. E as minhas crianças também gostam muito de ler. A gente já leu várias vezes. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas partes. Ele conta, né, a história do Pipo e do Fifi, que são dois bonequinhos, assim, que eles ensinam quais são as partes do corpo, todas as partes. O estômago, a cabeça, as partes íntimas. E aí aqui a criança ela vai desenhar o próprio corpinho. Os meus filhos desenharam aqui com 4 aninhos o corpinho deles, não dá pra ver. E aqui ele mostra, ó, achei. Quais são as partes que são íntimas? Pra criança circular aqui, né? Aqui, ó. E aí tem os nomes bem certinhos. Bumbum. A parte da menina a gente chama de vulva, né? Muita gente até na fase adulta não sabe que a parte íntima feminina é chamada de vulva, né? E o pipi, os mamilos. Então, são partes que precisam de um cuidado especial, né? E no meu feed tem uma musiquinha muito legal que eu postei há poucos dias,
para a criança identificar quais são as partes do corpinho dela que são íntimas e que não podem ser tocadas. É um vídeo que eu fiz de uma luva com partes íntimas assim e partes do corpo. Ele é o segundo post que está fixado ali no meu perfil. Então ensinem aquela musiquinha para os filhos de vocês, porque é uma forma de conversar com as crianças de uma maneira mais lúdica, né? Através da música. Qual criança não gosta de música, né? É muito difícil quem não gosta. Uhum. Então, se a gente traz dessa forma assim mais descontraída, é melhor. E eu tenho também Exato. essa ferramenta aqui, ó, que eu fiz para ensinar os meus filhos e também para levar para as escolas, que são as 4 regras de proteção. Então, dá para você fazer aí na sua casa as plaquinhas. Tem até no Google essas plaquinhas. Elas são do curso da Leliane Rocha e do desafio Família Conectada, da Joyce e da Amanda, que eu consegui baixar. Então, primeira regra de proteção: se alguém vai tocar no seu corpinho de uma maneira inadequada, que você não acha legal, nas partes que você já aprendeu que são íntimas, tem que falar não. Ó, a criança visualiza aqui a imagem. Para a criança, quando a gente só fala, fica muito abstrato para ela. Ela não consegue tocar, ver, ter uma noção clara, né, do como que ela pode agir. Então, por isso que é importante a criança poder saber se posicionar e falar não. Até ontem eu fiz um vídeo sobre isso, né? Da gente permitir os nãos da criança dentro de casa e orientar ela com respeito, porque aí ela vai se firmando naquela ideia de que ela pode se posicionar, né? Ela pode falar não quando ela está sendo desrespeitada. E aí a segunda regrinha de proteção: você vai gritar se essa pessoa estiver te incomodando, você vai falar muito alto: socorro, sai daqui, se defenda. Né? Eu faço até um teatrinho aqui em casa com as minhas crianças para a gente ir simulando, quase igual tem aqueles negócios de prevenção a incêndio, né? Eu faço aqui uma simulação, né? E as crianças vão gritando: socorro, me ajuda. A terceira regra de proteção: você vai correr muito rápido, você tem que correr mais rápido que você puder para você achar um adulto de confiança e contar o que aconteceu, né? Porque precisa ter uma rede de apoio, uma rede de proteção dessa criança. A gente precisa ensinar para ela quais são as pessoas que são da sua rede de proteção. A sua mamãe, o seu papai, a vovó, a titia, a professora, né? A criança precisa ter internalizado já para quem que ela vai correr contar. Porque se a gente não ensina, fica muito vago na cabecinha da criança. Como que eu vou agir? O que que eu vou fazer? Né? Como o cérebro dela fica identificando situação de perigo, ela não consegue raciocinar sozinha. E quando a gente já faz essas orientações prévias, a criança já fica mais com aquela noção de como que ela pode agir nesses momentos, né? Exato. E outra coisa, Bruna, que eu acho importante também falar, que as escolas também precisavam ter acesso a esses conteúdos, esse material e trazer para as crianças também. Porque Sim. às vezes a escola vê a necessidade de falar desse assunto, mas fica com receio porque, mas a família não quer que fale, a família não gosta, e aí dificulta um pouco, né? Então, acho assim, que precisa também as escolas avançar e ter alguns momentos, esses espaços para trazer esse tipo de assunto para dentro da sala de aula. Né, os professores poderiam também buscar mais conteúdo sobre isso e achar forma de trabalhar com as crianças nesse mundo lúdico aí que tu falou, né? Porque tem como. E aí também as famílias buscar entender a importância que é, porque o que a gente não dá informação para as crianças, elas vão buscar de outras formas, porque as crianças têm curiosidade. Né? Outro dia uma mãe disse: não, mas lá em casa ninguém fala desse assunto. Tudo bem, às vezes em casa a criança não fala, mas lá o coleguinha, ou a criança não tem, eu perguntei para a mãe: mas será que o filho não está tendo acesso à internet ali, vendo coisas que não deve? Não, lá em casa não tem acesso. Tudo bem, mas às vezes aquela criança não tem acesso, mas o coleguinha tem, o coleguinha conta, o coleguinha faz coisas que também despertam essa curiosidade, e a criança, ela é curiosa, ela vai querer saber. Então, quando ela já tem essa informação, que os pais ensinam, ou que alguém ensina, ela já fica mais, né, organizada, tranquila. Eu lembro que eu era muito curiosa, porque eu fui muito sexualizada na minha infância, assim, de ter muito acesso a danças, essas coisas assim, né? Sim. Então, eu lembro que eu sempre tinha essa curiosidade, mas na minha família ninguém falava. Até mesmo sobre menstruação, nossa senhora, nem tocava nesse assunto. Uma coisa que aconteceu e para mim foi: nossa, o que significa isso?
Mas aí eu tinha muita curiosidade, eu sempre pegava livros para ler. Mas isso eu já era grandinha, né, Bruna? Então, Sim, assim, o quanto é importante a criança já aprendendo desde pequenininha para ela saber o que, que vai acontecer, o que, que pode, o que, que não deve, né? Todas essas coisas assim. sim, sim. A Leiliane Rocha sempre fala que ela se preocupa mais com a inocência dos pais do que com a inocência das crianças. Porque conversando nas escolas, aqui na escola dos meus filhos, tem criança de 4 anos que já sabe coisas que você fica assim, ah, meu Deus, admirada, como que pode, né? Se não é falado dentro de casa. E aonde que a criança adquire esse conhecimento? Então, realmente, é nas relações que ela tem com coleguinhas mais velhos, ou até da mesma idade. Então, a gente precisa falar muito sobre o uso desenfreado de celular na infância, gente. Nossa, celular é pior do que deixar teu filho atravessar uma rua movimentada. Eu vi É, isso no desafio da Joyce e da Amanda. É muito triste, gente, deixar um celular no abandono digital para as crianças terem livre acesso, acessarem o que elas quiserem. E por mais que a gente instale no celular aquele Family, alguma coisa assim, tem um aplicativo que a gente instala que a criança não consegue acessar conteúdos impróprios para a idade. Mas, infelizmente, não é perfeito esses aplicativos. E às vezes aparecem coisas que são impróprias para a criança, né? Ou que o próprio aplicativo não identifica como impróprio, de tanto que está naturalizada a questão da exato. criança ser sexualizada, erotizada precocemente, né? Então, por isso que Uhum. a melhor proteção não é aplicativo, é debaixo do nariz do pai e da mãe ali, né? Da avó de quem cuida, né? Do adulto cuidador. Porque se a gente não monitora, quem vai educar o teu filho é a internet, é a TV, é o coleguinha que sabe um pouco mais. E a gente precisa dar essa Exato. educação. Só que não é culpa tua que está aí assistindo a gente por não saber esses recursos, por não ter tido acesso. É porque realmente só agora, assim, nos últimos tempos, que começou essa questão de difundir essas informações importantes, né? Antes ninguém tinha acesso, ninguém estava assistindo uma live gratuita sobre educação sexual. Verdade. As pessoas iam aprendendo umas com as outras, né? Então, É. a tecnologia ela tem esse lado positivo de trazer para nós essa questão da difusão de informações de uma maneira mais rápida. Ó, a Joyce contribuiu com a gente ali, ó, Family Link, né? É um É um aplicativo que, beleza, pode ser aplicativo. instalado. Pode ser instalado, ótimo, só que precisa ter, junto com o pai e com a mãe ali, o monitoramento, né? Não contar somente com o aplicativo. Não dá para contar só com a internet ali, né? Fica Exatamente. perigoso. É. Uhum. Isso, esse eu vejo que é um dos grandes mal de hoje em dia. O quanto as crianças estão tendo esse acesso fácil à internet e acabam tendo acesso a conteúdos que tem muitos pais que não dão muita bola. Dão ali para a criança se entreter, não vai me incomodar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer minhas coisas, então é mais fácil eu entregar o telefone ali. Eu vejo assim, crianças pequenininhas, de 2, 3 aninhos, ali no Sim. TikTok direto Puxa. olhando. E ali a gente sabe que o TikTok não é um aplicativo que tem só coisas boas. Tem muitas coisas que são inapropriadas para a idade, para muitas crianças, né? Então a Exato, gente exato. precisa estar muito atento a isso. A gente não pode ficar mais nessa de que, não. A gente às vezes acha que nunca vai acontecer com a gente. Mas ninguém está livre. Eu sempre digo, gente, temos que informar nossas crianças, porque é tão triste de ver quantas crianças são abusadas e o abuso sexual, ele marca as crianças, marca as pessoas para sempre. Sim, Fica ali, sim. marcado, né? Então, o que a gente pode fazer é informar e fazer o máximo que a gente pode para proteger as nossas crianças. E só a informação, o conhecimento que vai ajudar elas a estar mais protegidas, né? Sim, sim, com certeza. E essa questão do uso desenfreado de telas, ele está muito entrelaçado à questão da sobrecarga materna, né? Porque, infelizmente, as mães, elas cortam um dobrado para conseguir dar conta de casa, filho, comida para fazer, lavar roupa, né? É muita coisa, gente. Se você for anotar tudo que você faz no teu dia, parece que não cabe no teu dia, né? E ainda dá conta de estar presente emocionalmente para uma criança. Então, realmente é difícil. Então, essa falta de rede de apoio, né, que está introduzida na nossa sociedade, isso também acaba acarretando o uso desenfreado de telas. E as pessoas não tomam esses cuidados que a gente está sugerindo aqui
por falta de conhecimento mesmo, né? Por isso que a gente tem que estar aqui informando. Olha, a Joyce contribuindo ali, ó. Rede social que tem causado maiores danos cerebrais em crianças e adolescentes é o TikTok. Realmente, gente, eu não tenho TikTok, porque eu fico assim, ai meu Deus do céu, quanto conteúdo inadequado que tem ali, né? A gente pode usar de maneira assertiva, a gente pode usar para contribuir com conteúdos positivos, mas nossa, ali é realmente bem destrutivo para o cérebro, né? Ainda mais para a criança que para ela chega aquele conteúdo de uma maneira totalmente distorcida. A criança não tem capacidade neurológica ainda para entender o que é aquilo, né, que está aparecendo ali para ela. Então, todo cuidado é pouco, realmente, né? E o monitoramento precisa acontecer. Ontem mesmo eu coloquei um livrinho nos meus stories e ele fez bastante sucesso ali. O pessoal acho que está comprando e achou interessante. É um livrinho que tem alguma lista de coisinhas para a pessoa encontrar num cenário bem colorido. Então, a criança vê ali 6 canecas. Onde é que tá aquelas 6 canecas? Então, esse tipo de material também substitui a tela e também dá aquele momentinho de tranquilidade ali para a mãe que precisa correr com alguma coisa. Então, uma sugestão bem legal aqui para reduzir o uso de telas, né? E a criança estar ali se distraindo com alguma coisa, é ter materiais em casa, uma mesinha de atividade, coisinhas para a criança realmente estar se distraindo, né? Mas sempre tendo aquela noção que a criança ela tem necessidade básica de estar com o seu cuidador, né? A criança ela tem, vamos dizer assim, tanquinhos emocionais que a gente fala, que ela precisa preencher, ela precisa abastecer esses tanquinhos emocionais com amor, com afeto, com tempo de qualidade, para que ela possa vivenciar esse tempo do brincar sozinha de uma maneira mais efetiva, né? Porque senão ela vai ficar solicitando com o cuidador. Uma criança que está com saudade da mãe, do pai, da avó, ela não consegue se entregar para a brincadeira sozinha, né? Ela fica com aquela necessidade. Tem uma pergunta aqui, ó. Esse é indicado a partir de que idade, Bruna? O livrinho do Pipo e Fifi ou do procurar as imagens no livrinho? Quer contar pra gente, Su? Se for do Pipo e Fifi, ele é indicado a partir de 3 anos de idade, tá? Esse livrinho aqui, que a criança ela vai ter mais compreensão das partezinhas do corpo. E se for o livrinho lá do Procurar, esse pode ser bem pequenininho, a partir dos 2 aninhos a gente brincar junto com a criança, tá? E a Su entrou num assunto bem importante. A partir de que idade a gente tem que ensinar sexualidade para a criança? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Cris? Isso. Pode ser? Então, a sexualidade, ela começa a se formar lá no ventre. De procurar as imagens ali, ó, a Su falou. O seu filho já pode brincar, viu? É muito legal. Tá ali no meu store, mas eu mando para você depois também. É bem, bem joia, ele é bem interativo, assim, com a criança. E que legal, esse das partes do corpo eu não sabia se ele já ia entender. Su, eu tenho também o Pipo e Fifi para bebês. E eu tenho no meu WhatsApp, eu vou mandar para você um PDF gratuito, tá? Se quiser, me lembra lá que eu mando para você. É bem legal. E essa questão da sexualidade, ela começa no ventre, quando a mamãe tá ali grávida e o bebê começa a se movimentar, começa a apresentar, né? Se relacionar com a mãe. Tá? E aí a gente vai lá e faz carinho, a gente conversa num tom de voz amoroso, tudo aquilo já vai formando a noção de sexualidade da criança, das relações afetivas, tá? Então, quando a criança se mexe na barriga, gente, infelizmente eu já vi uma mãe batendo na barriga, volta pro teu lugar, tá doendo minha costela. Gente, nossa, imagina, o bebê ele tá ali fazendo o que ele pode, ele tá se mexendo na barriga da mãe. Obviamente que não é com o objetivo de machucar a mãe, né? Sim. Nossa, é muito claro isso pra gente, mas para algumas pessoas não é. Então, tudo isso ele vai influenciar positiva ou negativamente na formação da sexualidade da criança. Então, todo esse afeto, a partir do momento que a criança nasce, né? Aquela calma, aquela tranquilidade para lidar com o bebezinho tão frágil, né? A gente sabe, a mãe tá no puerpério, a mãe tá sofrendo, ela tá sem dormir e tudo mais, mas se ela acaba sendo um pouco mais agressiva com o bebê que tanto precisa dela, tudo isso deixa mais difícil, né? Então, um carinho, um afeto pela criança ali desde o comecinho, um cuidado mais amoroso, vai tranquilizar também aquela mãe, né? Porque o bebê ele vai responder de uma maneira mais positiva também quando ele se sente seguro, tá? E essa questão da sexualidade, a gente ensina desde a primeira troca de fralda do bebê.
A gente acha que o bebê não escuta, né? Ai, filho, dá licença, a mamãe vai trocar tua fraldinha. Ó, vamos tirar a fraldinha, vamos passar o algodãozinho para limpar a tua parte íntima, vamos limpar aqui o pipi. Fala o nome das partes íntimas, a criança já vai se identificando, né? E ela já vai sabendo que aquele corpinho dela é especial, é importante e merece esse respeito. Porque se é esse padrão de relacionamento que a criança vai vivenciando ali nos primeiros anos de vida, é esse tipo de relacionamento que ela vai exigir no futuro, né? Ela vai exigir respeito. Por quê? Porque o cérebro nosso, ele tem muita questão da familiaridade, sabe? Por exemplo, a gente gosta muito de assistir os mesmos filmes, né? A gente se identifica com aquele filme. Ou a gente vai num lugar que a gente gostava muito de ir, a gente se sente bem por essa questão da familiaridade. As crianças assistem muitas vezes o mesmo desenho, porque elas têm essa necessidade de familiaridade, de estar perto de coisas que fazem ela se sentir segura. Então, se ela é muito desrespeitada na sua infância, essa questão da familiaridade vai fazer com que ela encontre um parceiro que às vezes distrata ela, que desrespeita ela, porque ela já está acostumada mesmo com esse respeito, né? Então, vamos educar as nossas crianças de uma maneira que o desrespeito seja algo anormal para elas, né? Não seja algo que já faz parte da vidinha delas, né? Isso. Nossa, eu estava te ouvindo falar, Bruna, eu fiquei pensando, na primeira vez que eu encontrei a Leiliane Rocha e que eu vi uma live dela falando sobre isso, dessa questão do bebê, né? Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, como que eu nunca parei para pensar nisso? Que a gente realmente não faz, a gente vai ali, limpa a criança de qualquer jeito, não se dá por conta que aquele ali também é um momento de ensinar e de ter conexão com a criança, né? Nossa, eu fiquei assim, Exatamente. bem, então, por isso que quando é importante a gente trazer esse assunto para tantas outras famílias que não sabem, e a gente não sabe porque a gente não teve acesso, mas hoje tem, né, tanto acesso por aí, e muda a vida, muda a relação nossa com a gente mesmo, com as crianças, e isso é maravilhoso. Uhum. Eu tive gêmeos, né? Então eu tinha dois bebês para trocar fralda simultaneamente. Um rolava para cá, outro para lá. Um corria sem fralda pela casa, todo sujo. Gente, aquilo me desesperava. Eu não tinha acesso a esse conhecimento ainda, né? Esses estudos assim. E aí, quando eu comecei a ver sobre isso, eu vi essa coisa da criança ela ter muita necessidade do brincar, né? Do estar se sentindo bem para colaborar. E eu comecei a colar umas figurinhas na minha testa na hora de trocar fralda, sabe? E aí, nossa, gente, paz. Claro que não é toda vez que dá certo. Às vezes a criança ela não tá bem, né? Ela não é um robozinho que vai sempre colaborar. Mas muitas vezes eu tive mais leveza por levar mais na brincadeira as coisas, sabe? E a gente fica, às vezes, querendo ser autoridade, né? Querer estar naquela relação vertical com a criança. Eu sou mais, eu mando, né? Então, eu desci do pedestal mesmo, quando eu comecei a aprender essas questões, educar com mais respeito, com mais carinho, né? E o quanto eu conquistei mais a colaboração dos meus filhos. Não é perfeito. Até hoje tem uns perrengues bravos aqui, né? Que não é fácil, gente. Não são todos os dias bons, né? Tanto eu quanto a Cris, quanto todas as outras mães do mundo têm dificuldades, né? São impacientes muitas vezes, agem por impulso. Então não é porque a gente está aqui ensinando vocês que a gente também não erra, que a gente tem dias ruins, que a gente está de TPM, né, Cris? Eu acredito que por aí também rola, né, esses perrengues. Ah, sim, com certeza. Faz parte, né, É da nossa difícil. vida, do dia a dia. E eu sempre digo que mesmo nesses momentos a gente aprende também. Porque Sim. às vezes a gente está ali naquela situação desafiadora, a gente tem uma atitude que não gostaria, acaba ali não sendo muito respeitosa, aí depois tu para e pensa, nossa, eu podia ter feito assim, ou eu podia ter feito assado. E aí serve, não, mas na próxima vez, então, eu posso fazer diferente, eu posso, né, agir de outra forma e sempre buscar melhorar. Isso que é importante, né? A gente está sempre em movimento para buscar melhorar. E não é sobre perfeição, é sobre essa transformação diária, essa busca diária de melhorar, né? Exatamente. É bem assim mesmo. E aí, às vezes, você está aqui assistindo essa live, como prevenir abuso sexual, você está pensando, mas o que tem a ver tudo isso que essas meninas estão falando? Gente, está muito relacionado, tá? Porque quando a gente constrói uma relação de confiança, uma relação assim em que a criança ela pode ser quem ela é diante dos adultos que cuidam dela, quando algo de ruim acontecer na vida dela, ela vai contar. E, gente, isso é o que mais guia
assim, o meu maternar, sabe? Eu penso, poxa, eu quero que meus filhos confiem em mim, não tenham medo de mim para trazer essas questões para eles que são difíceis, né? E aí, a criança que apanha, por exemplo, no dia a dia, né? E isso é a realidade da maioria das crianças, infelizmente. A educação respeitosa, ela precisa ser muito difundida ainda, né? Precisa de muito mais educadores parentais como nós, né? E aí a criança que apanha no dia a dia, a criança que tem sempre castigos no seu dia a dia, punições, a criança que é humilhada, ela obviamente vai ter medo do seu cuidador, né? E os abusadores, eles sabem disso. Eles têm plena consciência disso. E o que que eles falam para a criança? A sua mãe, o seu pai não vai acreditar em você. Então não adianta você contar. Não adianta você ir lá e falar, você vai apanhar, né? Você vai apanhar, você sabe que você vai apanhar. E aí a criança, poxa vida, ela acredita no adulto porque ela só tem essa opção, né? Ela tá aprendendo ainda, ela vai ficar com medo de apanhar, de algo acontecer de ruim para ela mesma, para os pais dela. Então, ai, gente, que situação violenta, que situação horrível que é para uma criança passar isso. E se a criança ela recebe essa educação mais respeitosa, essa educação em que ela estabelece realmente um vínculo de confiança com o seu cuidador, ela não vai ter medo desse abusador, porque ela tem certeza que ela vai ser acolhida pelo pai e pela mãe, né? Ela tem certeza que ela vai chegar a contar e ela vai receber proteção, né? E os pais que estabelecem essa relação de mais confiança, eles conhecem mais a sua criança. Eles sabem quando tem algo de ruim acontecendo, né? Porque eles não focam somente em si mesmos, né? Eles não focam no essa criança tem que me obedecer e pronto, acabou, né? Eles focam em a criança estar bem, né? No bem-estar da criança. Então, tudo isso é prevenção ao abuso, né? Eu acredito que a educação respeitosa, ela é fundamental, ela está muito entrelaçada à prevenção ao abuso ou qualquer outro tipo de violência, né? Sim. Outra coisa, Bruna, assim, ó, é a importância também da gente ouvir as crianças quando elas vêm comentando ou falando algum assunto assim, a gente parar para escutar o que ela está dizendo e validar aquilo que ela está nos trazendo, porque às vezes a criança chega contando alguma coisa que para ela é algo bem importante, mas que para a gente parece não ter muita importância, e a gente, não, mas nada a ver, essa coisa de criança, ou não dá muita bola. Né? Então, isso também a gente tem que tomar cuidado para tentar sempre ouvir a criança e cuidar também a nossa reação diante do que ela nos conta. Porque às vezes ela conta, mesmo que ela cometeu um errinho, por exemplo, ela vem ali e nos conta e a gente já xinga ela, já fala que tu não devia ter feito, que tu não podia ter feito isso ou aquilo. Isso também já deixa a criança com medo. E aí, numa próxima vez, ela não vai contar. Bem isso que você falou, né? Então, a gente precisa sempre estar atento na nossa reação. E, às vezes, a gente não bate, não agride a criança, mas com palavras também. As palavras também, a nossa expressão facial, ela conta muito, né? Se tu vai ali com a tua cara brava, digamos, ali, a criança também sente, né? E deixa a criança em estado de alerta também. Certeza. Olha só, a Suzane escreveu aqui, criança não mente em relação a isso. Ela pode falar de um jeito meio diferente os fatos, mas não mente. Exato. Perfeita essa colocação. Por quê? Porque a criança, ela não mente para entrar em problema. Talvez ela vá contar de um jeito diferente para sair daquele problema, mas jamais uma criança ou qualquer ser humano mente para entrar num problema, né? Então, a criança ainda ela não tem nem capacidade. Como a gente explicou para vocês a questão do cérebro, a parte racional ser construída a partir dos 4 anos e concluir esse amadurecimento lá pelos 25, 30 anos. E alguns estudos dizendo 40 anos, então nem eu tenho cérebro maduro ainda, né? Então, a criança ela não tem nem capacidade neurológica para inventar uma história dessas assim tão complexa. Se ela não tem acesso a esse conhecimento sobre pornografia, sobre abuso sexual, ela não vai nem ter como ela criar uma história dessas. Né? Então, se a criança falou qualquer coisa diferente, você tem que investigar. Não dá para pôr panos quentes, não. Tem que investigar, tem que ir atrás do que está acontecendo, né? E aí eu anotei aqui, Cris, que a gente falaria sobre jogos sexuais entre crianças, né? Eu não sei se o pessoal sabe bem o que é isso. Então, jogos sexuais entre crianças é quando duas crianças pequenas ou um pouquinho maiores, adolescentes, elas começam a querer tocar uma na parte íntima da outra, fazer brincadeiras com as partes íntimas, né? Ou pedir para outra criança pegar, né?
Eu nem posso falar com muito detalhe aqui, porque o Instagram bloqueia algumas palavras, gente. Olha só que pena, né? A gente quer difundir informação, mas o Instagram também complica a nossa vida. Mas vamos lá. Então, esses jogos sexuais entre crianças, eles acontecem porque as duas crianças, ou uma delas, teve um acesso a um conteúdo inadequado, sofreu algum tipo de abuso, né? Então, sempre que está acontecendo algo assim, precisa investigar. E a criança que está iniciando isso, né, de praticar o jogo sexual com outra criança, ela precisa de ajuda, né? Ela não precisa de uma punição, de um castigo, de um grito, de deixar aquela criança presa em algum lugar para não fazer mais aquilo, né? Então, o que acontece quando a gente age assim? A gente só castiga. Como que a criança vai saber lidar com aquilo? Não foi dado nenhum recurso para ela. Não foi investigado qual é a causa. Então, é a mesma coisa que eu quebrar um braço e eu ir lá no hospital e alguém me der remédio para dor. Gente, meu braço quebrado, eu só vou ficar sem dor e daí, né? Precisa corrigir, precisa ir atrás daquele comportamento. E as crianças, na maioria das vezes, quando praticam esses jogos sexuais ou fazem algum tipo de brincadeira, assim, que não faz parte do universo infantil, essa criança precisa de terapia, de ajuda psicológica, porque foge até da nossa capacidade ali de ajudar aquela criança muitas vezes, né? Só que o acolhimento nesses momentos e a conversa, a explicação sobre as partes íntimas que elas não podem, né, ser tocadas de maneira irregular, assim, irresponsável, precisa acontecer com as crianças, né? Precisa acontecer com os pais dessas crianças, com as escolas. Então, é muito importante que esse conteúdo ele vá se difundindo no sentido de ajudar essas crianças, né? Tem alguns comentários aqui. Deixa eu ver. Meninas, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Ah, que legal. Obrigada, Eliane, viu? A gente fica muito feliz que vocês estão gostando, que está fazendo diferença. E tem um aqui. Teve um vídeo que falou sobre correr para um adulto de confiança. Mamãe, papai, titia ou professor. É isso? Hoje em dia, tem mãe que fica contra a criança abusada. E foi muito perspicaz isso. É exatamente, olha só. A sua, ela está contribuindo muito, de uma maneira muito legal aqui com a gente. Realmente, tem mãe que não acredita na criança. Infelizmente tem. Por isso que eu mostro lá na mãozinha. E se não resolver falar com a mamãe, o que a gente faz? A gente corre para outras pessoas. Papai, titia, professora ou vovó. Né? Alguém da rede de proteção dessa criança. O importante é essa criança ser protegida. Às vezes a gente vê uma situação assim e a gente pensa, a mãe daquela criança não vai acreditar, não adianta eu falar. E aí vai deixar a criança vivenciando aquela situação. Então precisa correr para alguém proteger essa criança. Porque se um adulto não protege ela, como que ela vai fazer sozinha? Né? Não dá. A proteção da criança, ela está ligada a toda a sociedade. Né? Todo mundo, está no ECA isso, né? Todo mundo é responsável pela proteção da criança. Tem mais Exato. De procurar ajuda de alguém que acredite. Exatamente, alguém tem que acreditar. Alguém no mundo precisa acreditar nessa criança, né? E aí nós temos o Disque 100 também. Ninguém da família acredita, né? Meu Deus, que situação complicada. Mas se ninguém acredita, liga no Disque 100, tá? Vai falar lá, ó, tem um caso de... Você vai fazer uma denúncia anônima, né? Você vai fazer uma denúncia anônima e vai proteger essa criança. Porque se a gente não faz, gente, quem faz, né? Sim. E outra coisa, Bruna, essa questão dos jogos sexuais, nossa, eu percebo assim o quanto isso tem avançado. Muito. Outro dia até comentava com um professor que ele muito apavorado como que as crianças estão fazendo isso assim, parece com uma naturalidade de elas estar se mostrando as suas partes e às vezes fazer brincadeiras maldosas ali. E eu disse, mas isso é porque falta esse conhecimento, falta as famílias conversar com isso, né? Então, aqui tem acontecido muito isso, tanto que eu fiquei bem preocupada e eu disse, bom, foi aí que eu tive a ideia de trazer a Bruna, que ela já tem bem mais conhecimento nessa área aí, né? Que ela fez curso e tudo, para trazer para as famílias poder ter acesso a esse conteúdo. A primeira vez que aconteceu aqui ano passado com o Samuel, quando ele chegou e me contou o que estava acontecendo, nossa, eu fiquei assim... chocada e ao mesmo tempo eu fiquei feliz por ele ter chegado e contado para nós. Ele chegou e contou numa naturalidade. E aí eu pensei, nossa, como é bom a gente, até falei para o meu marido, o quanto é importante a gente criar esse vínculo, essa confiança com a criança e ela chegar e contar assim, numa tranquilidade para nós. E ela confiou de chegar e falar, né? E daí tem outras crianças que não conseguem contar, que não falam sobre isso e que estão lá fazendo.
né? Então, isso Exatamente. é bem importante a gente é, conversar sobre isso com as nossas crianças cada vez mais, né? Sim, bem verdade. E olha só o impacto muito maravilhoso do teu trabalho, Cris. Olha a Ana aqui, ó. Sou professora e lido muito com essas situações. Aprendo muito com o conteúdo que a Cris está elaborando. Me ajuda a refletir e orientar como acolher meus alunos. Parabéns pela live. Olha só que legal, né? Você ensina a Ana e a Ana espalha esse conteúdo para um monte de crianças e talvez pais, né? Famílias dessas crianças. Então, a sementinha que a gente planta, ela cresce, ela espalha, dá Com frutos, né? certeza. Por isso que a gente está Isso. aqui, né? É, Tem mais exatamente. comentários aqui, ó. Parabéns pelo conteúdo excelente, explicado de maneira clara. Ajuda enorme para os pais e crianças. A minha tia Elisete, maravilhosa, que está sempre acompanhando aqui meu trabalho também. Obrigada, tia. Que joia, é bem verdade, né? Uma ajuda bem grande. É possível perceber no primeiro momento do acontecimento? Então, Cida, às vezes é possível perceber, igual eu falei para vocês, a gente está muito conectado com a criança, a gente está sempre conversando com ela, né, entendendo, prestando atenção nos comportamentos que ela apresenta, pode sim ser possível, né? Mas tudo depende de como a gente conduziu essa questão da educação sexual. A criança normalizou o carinho em partes íntimas inadequado? Ou ela já sabe, né, que é errado e ela já está diferente. Então, por isso que é sempre importante conversar com a criança. E quando a gente faz essas brincadeiras aqui, por exemplo, você pega e imprime essas plaquinhas e faz com a tua criança em casa, ó, vamos aprender uma musiquinha nova? Nesse momento, a criança às vezes pensa, tem algo de errado acontecendo comigo, mãe. Por que então que tal pessoa pediu para eu tirar minha roupa, né? Por quê? E aí a criança ela começa a pensar. Né? Então, se a gente tem essas conversas repetidas com a criança, está sempre falando sobre isso, observando o comportamento, pode ser que num primeiro momento a gente consiga identificar, tá? Olha só a Joyce aqui falando, ó. Para denunciar, não precisa ter provas. Se você já suspeita, faz a denúncia e a polícia investiga. Perfeito também. Gente, não precisa de uma mínima prova, uma mera desconfiança. A gente já vai fazer a denúncia, tá? Muito importante também. A Paty aqui escreveu, e adultos que beijam na boca da criança. Então, ainda é muito comum que aconteça esse carinho entre pais e filhos, né, em parentes que querem dar um selinho na criança, e a gente traz esse alerta, tá? Óbvio que muitas vezes não é de má intenção, né? É um carinho, né? Que a pessoa não vê maldade, nada. Só que o que acontece? A criança que recebe o selinho, o beijinho na boca, ela não consegue separar. Será que outra pessoa também pode fazer isso comigo, né? E a boca é uma parte que é considerada reservada, né? Não chama de parte íntima, mas é uma parte que precisa de proteção. Então, se a gente acaba dando esses selinhos na criança, assim, a gente acaba vulnerabilizando mais essa criança. Né? Ela confunde. Se meu pai, minha mãe, minha tia pode dar selinho, será que outra pessoa também pode? Né? E o abusador se Uhum. aproveita dessas situações. Então, muita gente já Exato. fala assim, mas é frescura, nossa, sempre fiz isso, nunca aconteceu nada com meu filho. Mas e se acontece? Né? É uma atitude que pode favorecer, né, o abuso sexual de crianças. Então, é bem importante tomar esse cuidado, tá? Parte privada. A Joyce tá maravilhosa aqui ajudando a gente. A Joyce, gente, vocês precisam seguir se vocês têm filhos, gente. É essencial o conteúdo dela, o trabalho que ela faz, tá? Então, é parte privada que a gente chama a boquinha das crianças, a boca, né, a nossa boca. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer aproveitar e perguntar pra gente? Vamos lá, que a gente tem nós duas aqui, mais a Joyce acudindo, né? Ótimo. Deixa eu ver o que mais aqui. Teve uma Sim. pessoa aqui também que falou assim lá na minha caixinha de perguntas. Como agir quando parentes fazem brincadeira de bater no bumbum e pegar nas partes íntimas da criança? Né? Muitas vezes você não viu essa situação acontecer, mas tem gente que fica brincando com a parte íntima da criança ou fazendo falas assim, nossa, quando crescer vai ser grande, esse tipo de coisa assim, que para criança, gente, não faz sentido nenhum fazer essas brincadeiras, tá? Não faz sentido nenhum, a criança ela não tem essa questão da erotização, né, como a gente explicou no começo da live. E como que a gente vai se posicionar frente a esses parentes que agem dessa maneira? Como nós somos adultos muito obedientes, né, e que não fomos acostumados a colocar limites em outros adultos, a gente tem muita dificuldade para falar para o outro que aquilo não pode fazer com a nossa criança,
né? A gente fica assim, ai meu Deus, mas se eu falar, eu vou perder a amizade com minha prima, com a minha tia, com a minha não sei quem, e daí ela nunca mais vai vir aqui. Gente, mas aí a gente vai permitir que a criança seja vitimizada, né? Então tem todo um jeito para falar. A gente não precisa brigar com a pessoa, né? Ela também não tá tendo acesso àquele conhecimento. Mas a gente pode falar, viu, não é legal, né? Eu não acho legal fazer essas brincadeiras com meu filho, porque eu estou estudando, né, sobre educação adequada às crianças, e aí isso pode vulnerabilizar, não está saindo essa palavra, vulnerabilizar a minha criança, né? Fala do teu jeito, né? Eu estou fazendo uma sugestão aqui. Se você tem muita dificuldade para falar e colocar limite, trabalha isso em você e para proteger a tua criança, tira de perto daquela pessoa que está fazendo isso. Ah, agora eu vou amamentar, agora eu vou levar para fazer uma atividade com a criança, fazer alguma coisa para ela, tira de perto daquela pessoa, mas coloca esse limite da maneira que você consegue, né? Para proteger essa criança, tá? E sempre pensa nisso, que a gente precisa colocar limites nos adultos, né? Porque se a gente não faz isso, quem faz pelas nossas crianças, né? Deixa eu ver o que. Tem muitas pessoas que gostam de ficar pegando a criança à força no colo, né? Abraçando, beijando, né? E é importante também a gente falar sobre isso, né? A Helena, desde pequenininha, ela nunca gostou muito disso. E eu percebi, assim, que pessoas da família tinham essa mania de ir lá abraçar e beijar, e ela sempre tentava empurrar. E às vezes eu, sem o conhecimento que antes eu não tinha, eu dizia, ai, por que tu não vai lá, não dá um abraço no vô, na avó, tem que ir lá, tem que abraçar, E hoje eu entendo que não, que na verdade às vezes até acabava sendo bem desrespeitosa, forçando a criança a ir lá e dar um abraço. Então, quando quando a criança fala que ela não quer abraçar uma pessoa, que ela não quer beijar, a gente precisa respeitar isso, né? E a gente, se ela não consegue falar, a gente tem que falar, não, ele não quer, tudo bem, dá um oizinho de longe, dá um tchauzinho de longe, cumprimenta de longe, não precisa sempre estar agarrando, porque muitas vezes só porque é criança as pessoas acham que ela tem que estar beijando, abraçando e todo mundo. E a gente precisa ensinar que não, né? Que ela não precisa fazer isso se ela não quiser e que nem sempre é bom. Exatamente. Só que a gente vai repetindo padrões quando a gente não busca conhecimento, né? E às vezes as pessoas falam, ah, mas sempre foi assim, o que vocês vêm falar coisa aqui pra gente, né? Ontem, gente, eu cheguei a apagar uns comentários e bloquear a pessoa. Eu não sou de fazer isso. Eu não sou de fazer isso, mas uma pessoa fez um comentário no meu vídeo e ela continuou me alfinetando ali e batendo de frente comigo, como quem diz, educar uma criança com amor, com carinho, com respeito, a gente está formando delinquentes, pessoas que não contribuem para o mundo. E ela falou de um jeito muito agressivo, sabe? Eu penso assim, o Instagram é minha casa, eu estou produzindo ali, eu estou ensinando, eu estou me disponibilizando aqui, né? E aí a pessoa não aceita mudar em relação a tratar melhor uma criança, né? Aí fica muito complicado. Então a gente precisa quebrar esses padrões e buscar conhecimento, porque tudo evolui. Imagina, o celular que eu estou usando agora aqui, ele encosta na tela para mexer e tal, né? O primeiro celular que eu tive, ele era preto e branco, e cheio de botãozinho e um baita assim, parecia um tijolo. Não, é verdade. Eu tive aquele celular. Imagina se eu tô com aquele celular até hoje, porque aquele celular funcionava, aquilo era ótimo, né? E aí as pessoas não evoluírem em nada, né? Então não tem como. Tem mais alguns comentários aqui, ó. O pessoal tá elogiando, que legal, viu? A gente fica bem feliz que vocês estão gostando. Tem gente que fica até brava, mas quem manda e dá limite é os pais, exatamente. A gente precisa trabalhar isso em nós, que a gente pode sim colocar limites nos outros adultos. E se ficarem bravos, gente, poxa, vai fazer o quê? Pelo menos a gente defendeu a criança, né? Bem difícil essa parte do limite com outras pessoas que não entendem. É verdade. Sobre isso de mandar abraçar, eu incentivo, mas se a criança diz não, eu não insisto. Olha, perfeito. É isso aí. A gente pode orientar, incentivar a criança a se relacionar, né? A dizer bom dia, ensinar isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite e tal, cumprimentar. Mas se não quer, não quer, né? Filho, a hora que você se sentir preparado, então você vai lá e cumprimenta o tio, vai lá, se sentir bem, quiser, dar um abraço lá, tudo bem, vai lá. Né? E aí a gente vai construindo essa relação de mais respeito. Mas falo para cumprimentar as pessoas... Opa, perdi ali. Só um pouquinho. Mas falo para cumprimentar as pessoas de longe sempre, quando chega em algum lugar, sem abraço, sem beijo, mas com palavra. Eu meio que sempre peço por ele, por educação mesmo. Ah, perfeito.
Perfeito, é isso mesmo. Então a gente orienta, a gente vai ensinando a criança, mas respeitando aquele tempo dela de se relacionar, justamente pela formação do sistema límbico do cérebro, né? Que é a parte do cérebro mamífero, das interações. A criança vai estar mais pronta para essas interações a partir dos 6 aninhos de idade. Então precisa ter essa compreensão, né? Que a criança pequenininha ela tem mais dificuldade para se relacionar. Exato. Deixa eu ver o que mais aqui. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Tá tudo bem por aí? Tá ficando claro para vocês? Acho que eu respondi aqui as perguntas. Deixa eu ver o que mais. Acho que era isso que a gente tinha para trazer, né, Cris? Você tem mais algum assunto? Tudo que a gente já falou? Não, Tudo certinho? acho que era isso. Uhum. Legal. Foi bem. Foi muito bom, né? Eu gostei bastante. Eu amo falar sobre isso. Sim, Então, eu também. Gostei muito que da bom. live. Eu te agradeço, né, Bruna, por você ter aceito, né, vir aqui falar e trazer esse Imagina. assunto tão importante, bastante conhecimento. Agradeço muito mesmo. E foi bem, com certeza vai ajudar de alguma forma as famílias que estão aqui olhando, né? Então, muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e a confiança sempre, né? Desde que eu comecei o Instagram aqui, quando Educação Respeitosa era tudo mato, eu comecei com essas sementinhas. E a Cris já estava lá acompanhando, né, Cris? E eu trouxe alguns livros aqui que eu quero indicar para vocês, tá? Se quiserem tirar um print da tela, mas a live ela vai ficar salva. O Drama da Criança Bem Dotada, eu acho que a Cris já leu, né, Cris? Esse livro, nossa, ele é essencial. Ele tinha que sair debaixo do braço na maternidade, tá? Como os pais podem formar ou deformar a saúde emocional dos filhos. Então, isso aqui, ela traz uma luz na nossa consciência, tá? Às vezes a gente sente um pouco de culpa, só que aí a gente usa essa culpa como combustível para mudança, né? A gente vê, poxa, eu tô fazendo tudo errado. Bora mudar, né? Bora evoluir. E esse aqui, ó, esse aqui eu já li 2 vezes esse livro, ele é grosso, mas ele é maravilhoso. Porque o amor é importante. Aqui tem muito argumento para pessoas que falam que se a gente educa a criança com respeito, a gente está sendo mimizento, essas coisas todas assim. Então, esse livro é recheado de ciência e ele traz muitas comprovações de como o colo, o carinho, o afeto às crianças, ele forma de maneira muito positiva o cérebro dessas crianças, tá? E aqui, esse terceiro que eu trouxe é um caderno de exercícios de comunicação não violenta. Quando a gente consegue se comunicar de uma maneira mais positiva com as nossas crianças, a gente forma seres humanos que se comunicam melhor também, né? Que sabem argumentar ao invés de ficar sempre fazendo conflito, usando violência para se relacionar. Então, esses 3 aqui, se eu fosse indicar para você começar na educação positiva, para você se informar, seriam esses aqui que fizeram toda a diferença para mim, tá? E pessoal, pode falar, Cris. É isso, esses livros, eu não li esse Amor do Amor, porque o amor é importante, eu comprei, não comecei a ler ainda. É enorme, mas né? sim, eu quero começar a ler, estou terminando um outro ali que eu estou lendo, mas é sempre muito bom essas leituras, né? E eu até esqueci de trazer aqui, eu tinha um livrinho que é Davi Dinossauro. Ele é muito bom também, porque ele explica essa questão do cérebro, o que acontece quando a gente está com raiva, e ele ensina o que a gente pode fazer com a nossa raiva. A criança também, é bem legal, eu comprei para ler aqui com as minhas crianças, que nós temos um probleminha com a raiva para lidar com ela, estamos aprendendo. E é bem legal. Mas eu vou postar lá nos meus stories, que dá para as pessoas que têm interesse comprar. Tá bom. Cris, eu quero contar para vocês que a Cris ela tem um trabalho maravilhoso, tá? Ela recentemente abriu vagas para um desafio de 30 dias. Então, é uma imensa de uma oportunidade para vocês estarem aprendendo de maneira mais profunda, né? Porque aqui na live a gente não consegue abordar tantos temas, né? E a Cris, ela tem esse programa de desenvolvimento para pais, né, Cris? Você quer contar um pouquinho como que está sendo? Sim, eu comecei, né, agora essa semana já fecha os 30 dias e foi, assim, uma experiência muito incrível para mim, porque eu me formei agora há pouco, né, eu ainda estou aprendendo muito, e eu estou aprendendo e estou ensinando meus filhos e também as famílias. A gente tem pessoas ali que tá sendo muito enriquecedor para mim e para elas, e aí agora
a gente fecha esses 30 dias. Semana que vem, a partir do dia 10, eu vou abrir outra turma. E esse grupo ali é um espaço onde as mães, né, só temos mães ali dentro, as mães trazem todos os dias as suas dificuldades, os seus desafios, e a gente não julga ninguém, a gente acolhe todas, a gente sabe como que a maternidade exige bastante de nós, né? Então a gente faz várias trocas ali dentro, e a gente tem alguns temas também que a gente trabalha ali, né? Cada semana a gente trabalha, né? Tem a questão das telas, tem a questão da nossa raiva, como que a gente pode lidar, sobre a questão dos combinados. Então, são vários assuntos, assim, bem importantes que eu escolhi para trazer para dentro do grupo e a gente aprender e estudar nesses 30 dias. Então, semana que vem eu abro a próxima turma. Família que tiver interesse, vai ser um prazer tê-la ali conosco. Sim, e estejam atentos, então, sigam a Cris, né? Quem aqui são meus seguidores. Olha só, a Paty participa, nós temos um depoimento ali, Cris. Ela participa e ela amou, viu? Que maravilha. Uhum. Como é bom quando a gente impacta positivamente a vida das pessoas, né? Então, é uma grande oportunidade, é um privilégio estar com uma pessoa que buscou conhecimento, que tem como ajudar, porque muitas vezes a gente fica sem recurso. Né? A criança está lá se comportando de uma maneira que a gente não sabe lidar e a gente acaba agindo agressivamente porque a gente não tem esses recursos. Né? E a Cris fornece esses recursos lá no desafio. Né? Em breve eu também vou montar um grupo, então a gente vai passando esse conhecimento para vocês e é importante que vocês possam adquirir esses conhecimentos, né? E investir na educação dos filhos, porque talvez quase certeza, né, o bem mais precioso que a gente tem. Eu acho que era isso, né, Cris? Mais alguma coisinha para acrescentar? Tranquilo? Acho que é isso, né? A live vai ficar salva aí para quem não pôde participar todo, né? E que possa ver de novo e possa compartilhar com outras pessoas e falar desse assunto também, porque às vezes teve uma amiga que não viu, aí tu pode contar um pouco do que tu aprendeu, né? E essa amiga pode contar para outra e assim a gente vai levando essa sementinha cada vez mais adiante, né? E salvando mais as nossas crianças. É isso aí. Então tá bom. Muito obrigada Então, por todos que estiveram presentes. Obrigada a você, Cris, pelo convite, tá? Fiquei feliz. Eu que agradeço. Um beijo, então. Beijo. Até a próxima. Até a próxima.